enquanto eu reassisti alguns episódios de Gumball centrados na Nicole para produzir o vídeo que saiu essa semana no canal, eu sabia que em algum momento ia ter que parar de novo num capítulo específico que, sinceramente, eu nunca consegui engolir. Porque pra mim, ele é de uma crueldade e de uma covardia sem tamanho, tentando aprofundar a ideia bizarra de que a Nicole transformaria o próprio filho numa espécie de projeto a ser consertado por puro egoísmo. Como se o Gumball fosse, por mais horrível que possa soar, um peso que ela não quer carregar pro resto da vida. O episódio em questão é o quarto da segunda temporada de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, chamado O Trompete. A história começa quando a Nicole chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho para encontrar um certo conforto ao perceber que o Darwin e a Anaís estão usando o tempo livre para criar invenções, estudar e fazer coisas que aos olhos dela passam uma sensação de futuro, talento e segurança. Só que quando ela se depara com o Gumball largado no sofá, a figura do filho se torna um alerta imediato na cabeça dela, que imagina a maior tragédia possível. Por isso, mais tarde naquele dia, ela aparece com um trompete de presente pro Gumball e empurra nele a ideia de que talvez exista um grande talento musical escondido ali. Depois de uma busca rigorosa de 5 minutos online, eu achei muitas provas que tocar um instrumento aumenta a disciplina e diminui a chance de virar uma ameaça biológica que mora com os pais. O problema é que a partir daí ela começa a alimentar essa fantasia com todas as forças e convence o Gumball de que ele pode sim ser um gênio da música. O que claramente não é a realidade. Mas mesmo assim, a Nicole segue insistindo no plano porque por mais insuportável que a situação fique dentro de casa, seus objetivos parecem se cumprir muito bem, já que ele realmente passa a ter mais resultados na escola. O problema é que essa felicidade só existe pra ela porque a sanidade mental de todo mundo começa a desmoronar. Mas ela até prefere se fingir de surda a admitir isso. E pra ver o Gumball não destruir sua vida, vale até ignorar completamente o desgaste do Darwin, da Anaís e do próprio Ricardo. Mesmo quando os irmãos tentam desmotivar o Gumball a fazê-lo desistir de tudo aquilo, ele não se abala e apesar do plano da Nicole parecer estar funcionando, as coisas se complicam quando ela enxerga um novo futuro ainda pior. E nesse, por conta de toda aquela obsessão com o trompete, os maus hábitos que antes estavam concentrados no Gumball acabaram migrando para os outros dois filhos. Só que quando o Gumball decide marcar um recital na escola para mostrar o seu suposto talento para Elmore, a Nicole passa a depositar suas esperanças num desastre. A expectativa dela é que aquilo dê errado, que ele seja humilhado em público e que depois disso finalmente desista da música de uma vez por todas. Mas acontece que depois de subir no palco, o Gumball anuncia sua própria aposentadoria e decide se afastar da música, preferindo voltar aos velhos hábitos de sempre, o que, dependendo do ponto de vista, até soa como um alívio para a família, ou pelo menos para Nicole. Por mais que o episódio tente embalar tudo isso como uma história sobre preocupação materna, eu acho que ele esconde uma ideia muito mais estranha por trás da própria premissa. E essa ideia não é só de que a Nicole tá desesperada com o futuro do Gumball, mas de que, do jeito que ele é, o Gumball se tornou uma espécie de peso morto ou um problema que precisa ser consertado antes de ser tarde demais. E eu sei que isso parece um pouco forte demais dito assim, mas quanto mais eu paro pra olhar pra estrutura desse episódio, mais difícil fica enxergar de outro jeito. Porque a pior parte de O Trompete é que ela não trata o Gumball como uma criança preguiçosa, sem foco ou precisando de ajuda, mas como o oposto de tudo aquilo que uma mãe gostaria de ter dentro de casa. E enquanto Darwin e Anaís aparecem quase como símbolos imediatos de inteligência, futuro e segurança, Gumball é enquadrado como um amontoado de maus hábitos, irresponsabilidade e fracasso escolar e sinais de que alguma coisa deu muito errado no meio do caminho. O que a Nicole indiretamente menciona várias vezes que tem todas as características de um potencial fardo que ela não quer carregar. E essa é justamente a parte que mais me frustra assistindo esse capítulo. Porque acima de toda essa questão que mesmo pesada poderia ser justificável, a Nicole parece estar fazendo isso mais por ela do que pelo próprio Gumball. E eu acho essa leitura profundamente injusta não só com o Gumball, mas com a própria Nicole enquanto uma personagem tão complexa. Porque se tem alguém em Gumball que deveria reconhecer o quão destrutivo é olhar para uma criança e enxergar nela um projeto fracassado, é justamente ela. Porque a Nicole cresceu numa casa onde o amor, orgulho e valor pessoal sempre estiveram condicionados ao desempenho. Ela foi criada sob pressão, cobrança, expectativa e controle, e não só isso, toda a história dela, desde a série original até vários episódios da nova fase, gira justamente em torno das marcas que isso deixou e de como ela tenta encontrar um equilíbrio sobre isso para que consiga viver uma vida feliz dentro do que lhe é permitido.
Então o que me incomoda em O Trompete é que ele parece pegar todos esses traumas e simplesmente regredir a Nicole de volta pro papel que um dia foi dos pais dela. Como se a mesma personagem que passou a vida inteira tentando fugir desse tipo de criação, tentando construir uma família menos rígida e tentando curar em si própria os efeitos de ter sido tratada como uma máquina de performance, de repente olhasse pro filho e decidisse repetir exatamente a lógica que tanto a machucou. E o mais confuso de tudo é que ela ainda faz isso de uma maneira que não é nem saudável ou lógica pro Gumball, já que em tese ela gasta e força toda essa mudança de hábito a partir de uma mentira sem nem cogitar as consequências disso. E de novo, isso não combina em nada com a Nicole. E a visão de maternidade dela nesse episódio parece muito mais próxima dos fantasmas que ela passou a vida tentando superar do que a mulher que a gente viu a série construindo por mais de 7 temporadas. E a pior parte é que eu nem acho que o Trompete precisaria mudar tanto assim pra funcionar melhor. A trama poderia seguir quase pelo mesmo caminho. A Nicole chega em casa depois de receber um chamado sobre as notas do filho na escola, vê o Gumball completamente largado, mas decide colocar o Trompete na vida dele com as mesmas justificativas de disciplina que já rolam no original. Ele continua tocando mal, a família continua enlouquecendo e ela continua insistindo porque as notas melhoraram. Só que ao invés do episódio tratar isso como uma cruzada só pra corrigir as notas do Gumball, ele podia ao mesmo tempo mostrar que a Nicole tá confundindo cuidado com controle ao perceber que isso afetou os outros filhos de forma negativa. E eu não digo dessa maneira desnecessária e largada, mas o rendimento dos dois poderia cair na escola porque não conseguem mais ter noites tranquilas de sono, por exemplo. E é aí que a história podia finalmente fazer a Nicole se tocar de uma coisa que o episódio original nunca teve coragem de encarar. Na tentativa de salvar um filho, ela começou a sufocar a casa inteira. Então, ao invés do recital existir como uma grande humilhação pública para fazer o Gumball desistir da música e voltar para os velhos hábitos, ele podia funcionar como um momento em que a Nicole finalmente percebe que passou dos limites. Não porque o Gumball é vaiado ou porque ela se dá conta de que ele toca mal, mas porque enxerga que nem todos os fins justificam os meios. Então ela poderia admitir que exagerou, que deixou o medo falar mais alto e que acabou empurrando pro Gumball uma responsabilidade que nunca foi dele carregar. O Gumball, por outro lado, poderia até decidir largar o Trompete do mesmo jeito, não porque foi humilhado ou porque voltou ao normal, mas simplesmente porque ele entenderia a necessidade da disciplina. Lembrando, esse personagem é pra ser o mesmo que tomou as decisões que vimos com o controle universal lá na série original. Ele entenderia, simples assim. E aí o episódio terminaria no lugar certo. Não com o Gumball sendo tratado como um problema impossível de corrigir, mas com a Nicole entendendo que amar um filho e querer o melhor pra ele não é a mesma coisa que tentar moldar ele à força até caber no futuro que imaginou. Mas, de forma geral, eu sinto que eles tinham nas mãos um conflito muito bom sobre trauma, medo e maternidade que foi completamente desperdiçado. E tendo a chance de contar uma história sobre medo, trauma e repetição de padrões, o episódio preferiu uma solução humilhante, rasa e até desumana. Uma que reduz o Gumball a um peso e a Nicole a uma versão que ela mesma jamais reconheceria. E eu honestamente não consigo pensar em nada mais covarde do que isso.